Porque, Piperno, uma notícia que chega é que o presidente americano Donald Trump teria vetado um plano israelense para matar o líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Essa informação foi prestada à agência Reuters e, segundo a informação, justamente haveria esse plano israelense que foi vetado pelo presidente americano, que acredita em uma conciliação, em um consenso. Como é que você analisa esta notícia, Fábio Piperno? Eu vejo que talvez o Estado americano tenha demonstrado preocupação com o fato de desconhecer totalmente quem seriam os sucessores, ou seja, com quem negociar, porque nós não podemos esquecer que poucos dias antes do início, dessa guerra, desse conflito aberto, entre os dois países, haviam negociações, ou pelo menos pré-negociações entre Estados Unidos e Irã, visando inclusive algum tipo de contenção ao programa nuclear do Irã. Ora, se os Estados Unidos identificaram que do outro lado tinham interlocutores minimamente confiáveis para se estabelecer algum diálogo, é possível que agora, então, eles tenham chegado à conclusão de que eliminar Khamenei seria muito pior, teria consequências piores do que manter algum tipo de negociação com o grupo liderado por ele. Então, pelo menos, não tem o fator da imprevisibilidade. Eles sabem com quem estão negociando e sabem onde é que o Irã quer, minimamente sabem, onde é que o Irã quer de fato chegar. Agora, isso também demonstra que o trabalho de inteligência de Israel é extremamente eficiente. Israel já eliminou várias lideranças do regime iraniano, chefes militares, comandante da Guarda Nacional, cientistas que estavam à frente de complexos de energia atômica e poderiam, inclusive, então, chegar a atingir o líder supremo do país. Mostra, então, qual de fato talvez o ponto forte de Israel nesse conflito, que é exatamente o trabalho de inteligência e a capacidade de eliminar lideranças do outro lado. Israel já teria dado ao Irã a condição de acreditar que Israel sabe de fato onde estão essas autoridades, em especial Khamenei, não é verdade, ô Fábio Piperno? Justamente pela morte do assessor direto do Khamenei, que foi noticiada ontem. Você acredita, então, diante disso que você comenta, que Trump tem já algum estado de avanço nas negociações para uma possível solução deste conflito? Já que você fala de previsibilidade, o medo pelo imprevisível, em especial em relação à sucessão, essa conversa que teria acontecido ontem entre Trump e Vladimir Putin teria gerado algum tipo de avanço, algum passo no sentido da solução deste conflito? É claro que uma conversa entre Trump e Putin certamente tratou da questão dessa guerra no Oriente Médio também e, obviamente, não se limitou, não circunscreveu apenas ao conflito Rússia e Ucrânia. Isso é óbvio. Agora, é também muito provável que a Rússia tenha dado indicações de que a liderança do Irã deveria ser minimamente preservada, até porque é a liderança que reúne algum tipo de condição, até por, exercer poder, no país, o poder político, sobre as forças políticas do país, teria essa liderança, sim, o poder de conduzir algum tipo de negociação que possa, então, se apontar algum direcionamento ao desfecho para algum desfecho desse conflito. E, principalmente, alguma liderança que possa, Nelson, manter aberta a negociação para que o programa nuclear do Irã sofra alguma forma de contenção. Tá aí, agora 15 horas e 30 minutos para você que vai chegando agora na programação da Jovem Pan. Estamos em cobertura especial a respeito do conflito entre Israel e o Irã. Recapitulando, os ataques de Israel ao Irã começaram justamente na última sexta-feira, dia 13. Na verdade, na noite de quinta-feira, horário de Brasília, os dois principais líderes militares do país foram mortos. Em retaliação, o Irã lançou mísseis balísticos contra Israel, ferindo dezenas de pessoas. E o líder iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que Israel teria provocado uma guerra
e estava cometendo um grande erro, nas palavras dele. Os ataques entre os países continuaram desde então até este domingo, quando há pouco novos bombardeios foram feitos pelo Irã contra Israel. Até o momento, o que se sabe é que há pelo menos 14 pessoas mortas em Israel, dezenas de feridas e outras cerca de 80 pessoas mortas também no Irã. A gente discutia também a possibilidade de intermediação para a solução desse conflito, quem estaria na condição de mediador, se os Estados Unidos, apesar da sua parcialidade e a sua aliança histórica com Israel, de outro lado, Vladimir Putin, líder russo, que tem certa proximidade com o Irã, quem poderia solucionar este conflito? A gente vai seguir discutindo isso, daqui a pouco, inclusive, com especialistas a respeito das relações internacionais. Estamos aqui com o Fábio Piperno, analisando todas as notícias que vão chegando minuto a minuto, e também estamos com um morador de Israel que está falando diretamente de um bunker em um hotel em Israel. É o Jaime Nigri que fala conosco. Jaime, quero voltar contigo aí para entender de você o que pensa a população israelense nesse momento. O que espera a população? A população apoia a ação de Israel contra o Irã? A população questiona as ações de Benjamin Netanyahu? Qual é o clima entre os cidadãos de Israel em relação a esse conflito? Obrigado por perguntar dos cidadãos, porque a gente costuma ouvir as opiniões, as notícias, sem ouvir os cidadãos de verdade. Cidadãos é demais, né? Estou parecendo Lula. Sem ouvir os cidadãos de verdade. Aqui, a população apoia o Netanyahu. Pode estar aí meio a meio, talvez um pouco menos, mas é uma ilusão falar que o Netanyahu enfrenta grandes dificuldades com a população. Enfrenta sim, tem um processo que está sendo investigado, aqui é uma democracia, existe uma justiça, existem questões, existe gente a favor, existe gente contra. Entretanto, eu vou comentar uma característica única de Israel. É o único lugar do mundo em que os extremos conseguem se juntar por um objetivo comum. Esquerda e direita aqui são capazes de formar uma coalizão para enfrentar um inimigo em comum. Depois volta a brigar. Então, agora, contra o Irã, por exemplo, 90% da população apoia. Eu não sei quem podem ser os 10% que não apoiam, porque não tem outra forma. E outra questão, a gente confia sim no primeiro-ministro, qualquer um que seja ele, porque se ele está no cargo é porque a população democraticamente elegeu. Eu não acredito que o Trump conheça mais do Irã ou dos terroristas do Hamas ou de qualquer um desses do que os políticos israelenses que estão aqui há muitos anos. O Netanyahu está há 16 anos, eu sou contra, eu não apoio um político estar há 16 anos na liderança. Entretanto, nós confiamos nele. Quem que sabe melhor do que ele como tratar isso? Então, quando se fala assim que o Trump vetou, que quem fez isso foi alguma outra pessoa, a gente não sabe o que acontece. Você sabe como são os bastidores? Você sabe como que funciona o Irã falando que vai aceitar um acordo para reduzir as armas ou para limitar a produção de armas atômicas? A gente não sabe como que funciona isso. A gente descobriu que no governo Obama, no último dia, ele liberou $6 bilhões para o Irã. Como que você vai fazer uma análise sem conhecer a fundo essas coisas? E, portanto, nós confiamos sim no governo, nós estamos juntos, o país inteiro. Eu estou comentando que o país é todo cooperativo, colaborativo, todo mundo se ajuda, está todo mundo no mesmo objetivo. Muito bem, para você que nos acompanha por imagens, à esquerda da sua tela, imagens ao vivo de Tel Aviv, imagens em tempo real de Tel Aviv, onde há pouco houve novos ataques iranianos. À direita são as imagens recuperadas, justamente dos mísseis lançados, do sistema de defesa de Israel reagindo a esses ataques. São imagens impressionantes. Fábio Piperno, quero que você comente, porque não dá para se acostumar com um céu riscado por tantas armas assim, tantos mísseis que podem tirar a vida de tantas pessoas como já tem acontecido. Não, claro que não.
Isso é quase que uma tragédia na vida de um país, né? Ter que passar por esse tipo de situação, esse tipo de provação, esses conflitos. E veja, isso tem ocorrido dos dois lados há décadas, né? No caso do Irã especificamente, o que é menos comentado aqui no Ocidente, o Irã, desde a década de 50, o Irã enfrenta problemas políticos muito sérios, porque o Irã, em 1953, assistiu à derrubada do seu líder, o seu primeiro-ministro, Mossadegh, que era um político de viés nacionalista, e naquele momento, inclusive, havia um embate muito grande entre ele e as petrolíferas estrangeiras, e por conta, inclusive, da influência americana naquele ambiente, e é óbvio, de apoio às empresas de petróleo, Mossadegh acabou sendo derrubado com o aval dos Estados Unidos e houve, então, a ascensão do Shah Reza Pahlavi, que foi, como a história demonstrou, um ditador corrupto. Um ditador corrupto, mas um ditador mais simpático ao Ocidente. Ele é derrubado, o Shah é derrubado em 1979 pela Revolução Islâmica. E com isso, é claro que a política iraniana ela muda radicalmente e a teia de aliados também, né? Os Estados Unidos passam a ser vistos pelo Irã como o inimigo público número 1, até porque era o país que dava sustentação ao regime antigo. E em 1980, estimulado aí pelos Estados Unidos e também por potências ocidentais, o Iraque invade o Irã e causou aquela guerra grotesca, estapafúrdia, sangrenta e que aniquilou praticamente quase que todo o poderio econômico dos dois países, porque se estendeu por 8 anos. Os dois saíram exauridos desse confronto militar, que terminou sem um claro vencedor, mas empobreceu demais os dois lados. Então, veja, o Irã, naquele momento, ele também passa a ter mais um motivo importante, né? Decisivo, para desconfiar muito, digamos, de alguma boa vontade do Ocidente em relação a eles. E é evidente que era um regime, um regime teocrático, um regime ditatorial, sim, e aí eu sempre faço questão de destacar o fato de que um dos grandes ativos do Estado de Israel é que se trata da única democracia da região, mas o fato é que eu diria que nesses anos todos, nessas décadas todas, o Ocidente também provocou demais o Irã. E o Irã, nos últimos anos, como a gente já noticiou muito aqui, desenvolve esse programa, nuclear. No começo, alegando que era um programa com fins pacíficos, houve aquele acordo fechado no governo Obama, a maior parte do urânio enriquecido era enriquecido fora do Irã, exatamente para que houvessem as devidas inspeções, mas a partir do momento em que os Estados Unidos de Trump rompem com esse acordo, no primeiro governo Trump ainda, é evidente também que tudo o que acontece em relação a essa questão do domínio da tecnologia nuclear pelo Irã passa a ser muito menos, eu diria, conhecido, muito menos vigiado e até o ponto de não saber hoje com clareza até que ponto está, por exemplo, o programa de enriquecimento de urânio. Se fala em 50%, se fala até em 60%, e o pulo dos 60% para os 90%, e 90% seria o nível suficiente para se produzir artefatos nucleares, esse salto seria muito rápido, mas a verdade também é que não se conhece esse programa com detalhes hoje, muito em função do rompimento do acordo ocorrido ainda no primeiro governo Trump.